Boa noite. Como é bom estar aqui mais uma vez com vocês para compartilharmos da Santa Palavra. Quem quer ouvir Deus aqui nesta noite? Amém. Eu sempre costumo dizer que esse momento é especial. É um momento muito importante. É um momento que Deus vai usar uma pessoa que é falha, como eu, que tem as minhas limitações, tenho as minhas limitações, mas a sua graça se manifesta e seu Espírito começa a falar através de mim. Primeiro ele fala comigo, para depois falar com a igreja. Então aquilo que o Senhor colocou no meu coração, serviu primeiro para mim, para depois servir para vocês. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Eu estava conversando com um amigo e nós estamos diante de um período muito tenebroso na nossa sociedade. Acho que vocês vão concordar comigo. O meio político, econômico e social do país está de pernas para o ar. Você liga a televisão e você vê nos jornais, nos programas, falando sobre a Operação Lava Jato, falando sobre o decreto de prisão do presidente Lula. Aí você vê falar sobre Janot, sobre os deputados concedendo a liberdade, entre aspas, ao Michel Temer para não ser investigado. Você vê uma sensação de impunidade vindo da onde nós esperávamos algo correto, algo sincero, porque fomos nós que colocamos eles lá. Aí você vê o cenário político do país terrível. E por que eu estou falando isso? Porque isso afeta as nossas vidas. Porque o cenário político do país vai refletir lá fora. Os investimentos no país, se um investidor vê o país com essa turbulência política no seu país, ele não vai querer investir. Você fica observando tantas questões. Nós tivemos o impeachment da Dilma Rousseff, nós tivemos aí pressões de todos os lados, de esquerda, de direita. Eu não sei se você é esquerda, se você é direita, eu não estou aqui para falar disso. Estou querendo trazer, para iniciar o nosso pensamento, que existe uma pressão política terrível sobre o nosso meio. Eu recebi uma ligação de uma amiga pedindo um apoio porque o professor dela, que era espírita, em vez de falar sobre história, que ele estava dando aula de história, só pedia um dos trabalhos que ele pedia para os alunos, era Mateus 13, quando as escrituras falam que João é a reencarnação de Elias. E eu falei com ela, querida, você tem que chegar para ele e falar com ele. Olha só, nós somos um país laico, e o colégio é laico, é um colégio estadual. Você vê que a pressão existe dentro das salas de aula, dentro das universidades. Você olha para a economia, você vê o IBGE falando que em nenhum momento da história o PIB foi tão pequeno. E você fica assim, eu estou no meio disso. Você olha para o meio social, para o que está acontecendo dentro da nossa sociedade, você vê o índice de menores infratores crescendo assustadoramente. E o judiciário, que eu trabalho nessa área, fala o seguinte, se o menor furtou, nem entra com o processo, libera. Como é que é isso? Existe uma pressão social, econômica e política que nós estamos vivendo, queridos. E como é que a igreja de Cristo se comporta no meio disso? O que acontece com a igreja? Como é que nós enfrentamos isso? Você vê o número de suicídios crescendo assustadoramente entre pastores, menores, de adolescentes, porque existe uma pressão sobre a sociedade, sobre a humanidade. E a igreja não está fora disso. Eu e você não estamos fora dessa pressão. Você vê 14 milhões de desempregados. Como é que a gente trabalha no meio desse caos, dessa pressão social, política e econômica? Aí você pensa que é só o Brasil, aí você começa a olhar um pouco as notícias lá fora, você vê o Trump falando, não quero me envolver com a reunião do G20 sobre debates sobre o que podemos fazer para melhorar o meio ambiente. Não quero, é o único país fora. Aí você vê ele mandando a sua força militar fazer testes com o B-52,
que é um grande bombardeio atômico no Alasca, se preparando, mandando um sinal para a Rússia e para a Coreia do Norte. Aí você vê a Coreia do Sul, junto com o Japão, fazendo manobras militares para mostrar para a Coreia do Norte, ó, se você tem, eu tenho. Aí você vê a Coreia do Norte por si só, fazendo testes com mísseis intercontinentais, nucleares. Aí você vai olhando, para onde você olha, tem pressão, tem movimento. Estamos no meio de uma turbulência. E o que é a igreja? Como é que nós nos enquadramos nisso? Como é que vivemos sobre essa pressão? E é sobre isso, sobre essa ótica que o Senhor ministrou no meu coração. Nós não somos alienados ao ponto de falar, não, toda essa pressão que está passando na sociedade, isso não vai atingir. Mentira. Pastor Pedro, quantas vezes o senhor foi assaltado? 2 ou 3 vezes? 2 vezes. Se o senhor me permite, entraram na casa dele, já foi até baleado. Teve a mão furada com um tiro. Tu acha que essa pressão não alcança os nossos filhos, os nossos maridos, esposas, nossa família? Nós estamos debaixo dessa pressão. A pressão social está firme dentro do nosso lar. Você vê a economia ouvimos falar sobre deflação. Alguém sabe me dizer o que é deflação? Eu sei. Inflação assusta, deflação é até bom para nós, porque o preço cai. Você vê um desequilíbrio terrível no meio da economia, e aí a pressão começa, porque eu preciso segurar o meu emprego. Lá fora está difícil. São 14 milhões de desempregados. Eu preciso fazer com que os meus filhos entendam que eles precisam estudar. Que eles precisam se dedicar aos estudos, porque a coisa está feia lá fora. E como é que nós caminhamos no meio disso tudo? E é nesse viés que Deus vai me dar graça para que juntos entendamos como é que nós precisamos nos portar meio a essa pressão. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 3. Todos acharam? Quem escreveu Provérbios? Salomão. Capítulo 3, versículo 21 e 22. Podemos ler juntos? Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Bom siso, o que é isso, pastor? Equilíbrio, moderação. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Te louvamos, a Deus, te damos graças, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe aqui para te adorar, para te louvar e ouvir a tua palavra, Senhor. Precisamos de ti, que eu diminua e o Senhor cresça, e que os nossos corações, ó Deus, possam ser terra fértil para a semente que é a tua palavra, que ela caia no solo, germine e dê frutos. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós já lemos um texto que Salomão, ele é bem enfático, e não precisa de nenhum maior exegeta ou hermenêutico que vá fazer uma grande interpretação. O texto já nos diz, ele é bem claro, ó, filho meu, não se apartem estas coisas dos seus olhos. Para tentar fazer uma comparação, é como se fosse, para estar bem próximo dos nossos olhos, vamos colocar um óculos. É como se a verdadeira sabedoria e o equilíbrio não podem sair da nossa vista, dentro da nossa alçada. Nós precisamos sempre estar com eles, o conhecimento e o equilíbrio caminhando juntos. Nós não podemos perder eles de vista. Você percebe que existe uma pressão
Você crê nisso? Quem crê diz amém. Quantos sentiram um pouquinho de temor? E nós estamos num bairro que não é fácil, é um bairro um pouco complicado na área de segurança pública. Você hoje sai de casa preocupado. Você hoje não sai de casa com o teu carro sem estar no seguro. Porque existe uma pressão, existe algo que nos pressiona. E isso em várias áreas da nossa vida. Jesus, sabendo disto, sabendo que os discípulos passariam pelas mesmas pressões, ele escreveu, na verdade ele disse, e o Evangelho de João vai nos dizer o seguinte: tenho-vos dito isto, João capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim, abra o teu coração, igreja, e ouça o que o Senhor tem para falar nas nossas vidas. Tenho-vos dito isto, para que em mim, isso é nós em Cristo, tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E aí você pode pegar um texto isolado e não levar em consideração todo o contexto do capítulo 16 de João. Porque se você for ler o 32, Jesus fala assim: vocês vão ser dispersos. Vocês ficarão sozinhos. Eu não, estarei com o Pai. Aí o que ele vem? Tendo-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Mesmo vocês sozinhos no mundo, discípulos meus, João, Mateus, Marcos, Tiago, mesmo vocês estando sozinhos, porque às vezes nós nos sentimos sozinhos mediante essa pressão que estamos enfrentando aí fora, tenham paz em mim, porque no mundo tereis aflições, mas tenham de bom ânimo. Eu venci o mundo. E aflição, amado, se você for fazer a tradução da palavra aflição para o grego helênico, que é o original, era o dialeto daquele período, aflição não é sofrimento, não é tristeza, não é choro, lágrima, não. Aflição é tilípic, quer dizer sofrer pressão em cima. É a mesma coisa que Jesus estivesse falando assim, ó: João, Mateus, Tiago, Pedro, no mundo vocês vão ser pressionados. Você vai sentir pressão, literalmente. Naquela época, eram os imperadores, era a perseguição que eles iriam enfrentar. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tenham paz em mim. E isso verbaliza para a igreja. Aí fora, a pressão está difícil. Um pai de família tem que correr atrás demais para trazer o sustento da sua casa. Mas Deus manda te dizer: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, porque Ele venceu. E se Ele venceu, querido, nós em Cristo conseguiremos vencer. Eu não sei como é que você entrou aqui nesta noite pressionado. Qual é a pressão da tua vida? De repente entrou uma mulher aqui hoje, pedindo há 15 anos para engravidar. E esta é a pressão da vida dela. Ela olha nas redes sociais e a pressão é terrível, porque ela vê todo mundo tendo filho e ela não tem. E a pressão é grande, porque se eu usar então as redes sociais para nos pressionar ao consumismo, a ter, ao invés de ser, é grande. Mas Jesus, ele foi bem claro. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Eu venci o mundo. Se você está passando por essa pressão, você que me vê pela internet, da sua casa, você e da galeria, seja qual for a sua pressão que você entrou aqui nesta noite, essa pressão vai passar. A coisa vai acalmar. E nós vamos caminhando por aqui.
tua Bíblia em primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Só a primeira parte do versículo, parte A do versículo, que Pedro, o apóstolo Pedro, ele traz algo enfático. Ele não é uma mera metáfora ou algo figurativo. Ele traz uma verdade absoluta. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Presta bem atenção aqui antes de nós lermos. Eu sinto aqui na minha alma que tem muitas pessoas pressionadas aqui nesta igreja hoje. Com muita pressão. Em várias áreas da sua vida. Em várias questões da sua vida. E tem umas aqui que são em todas as áreas quase. Você acha que Deus te trouxe aqui por coincidência? Para ouvir essa palavra? Porque Ele quer que você ouça e você saia refrigerada, que você saia suave, que você saia com uma paz renovada. Por que eu estou falando isso? Porque o Espírito Santo de Deus está aqui, igreja. O Espírito Santo conhece você muito mais do que eu, nem conheço vocês. Mas Ele conhece, sabe quem entrou aqui? De ponta a ponta. E eu quero te dizer uma coisa, se você entrou aqui hoje pressionado, e aí tem tudo a ver com o que o apóstolo Pedro vem falar, a pressão, a carga do peso, faz com que você comece a ficar curvado. Você começa a perder forças, porque o peso está grande. Se você, quem viu o filme, da crucificação de Cristo, Paixão de Cristo, você vê que Cristo não conseguia carregar, tamanho era o peso daquela cruz. Ele vai se curvando, tamanho é o peso. Pessoas que estão sendo pressionadas aqui, entrando aqui, entenda o que o Senhor quer falar comigo e contigo nesta noite. Quanto mais você é pressionado, quanto maior é o peso na tua vida, mais você olha para o chão. Mais você não consegue olhar para o alto. Quanto maior é o peso, quanto maiores são as preocupações da nossa vida, mais temos a tendência para olhar para o chão. Achando, e eu falo chão, fazendo uma analogia, uma visão figurativa, olhando para o mundo, achando que o mundo vai trazer a solução para aliviar esse peso. E isso é uma estratégia de Satanás. Quanto maior o peso, quanto maior preocupado tiver o cristão, envolvido as suas pressões diárias, família, filho, esposa, trabalho, quanto maior for essa pressão, esse peso, mais ele vai se sentir cidadão dessa terra. Mais ele vai achar que as soluções vêm desse mundo. Mas a epístola de Pedro, quando ele escreve no capítulo 2, versículo 11, ele diz o seguinte: amados, peço-vos como a peregrinos e a forasteiros. A primeira verdade que você e eu precisamos entender, de uma vez por todas, estamos neste mundo, mas não somos dele. E quando nós entendemos isso, essa pressão não pode mais nos influenciar. Nós precisamos lutar contra essa pressão, porque nós não somos cidadãos. Claro, na esfera civil, todos nós somos brasileiros. A nossa cidadania é brasileira. Eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, mais conhecido como Carioca da Gema. Pastor Odomier, fluminense, tanto de nascimento quanto de time, graças a Deus. Amém, amém. Vamos esquecer isso. Mas claro que todos nós somos cidadãos brasileiros. Podem ter aqui baianos, nordestinos, gaúchos. Mas, se existe uma diferença no mundo físico, no mundo espiritual não existe. Todos somos cidadãos dos céus. Todos precisamos olhar para a pátria celeste. E quando essa pressão começa a nos colocar pensando a solução
dos meus problemas e desse peso que a vida me traz, está neste mundo, mais eu sou deste mundo. Mais eu me torno cidadão deste mundo. Mas Deus me trouxe aqui, nesta noite, para te dizer que a solução desse peso que você tem carregado não está neste mundo, porque você não é deste mundo. Você faz parte de uma pátria celeste. Você precisa olhar para o autor e consumador da vossa fé. Você precisa olhar para Jesus e não olhar para as circunstâncias do mundo. Buscar a solução no mundo. Como assim, pastor? Eu vou provar biblicamente falando tudo o que eu tenho dito. Lucas capítulo 21, se você quiser anotar para depois ler em casa, do versículo 34 ao 35, Jesus dando uma lição para os discípulos. Isso aqui, cara, a Bíblia, ela é fenomenal. Por isso que Moisés falou para Josué assim, ó, Josué, não se aparte da tua boca este livro. Porque se você não usá-lo, você vai perecer no meio desse deserto conduzindo esse povo. Se Josué precisava das escrituras para conduzir o povo, eu preciso das escrituras para conduzir a minha família, conduzir a minha vida, conduzir toda a minha existência. Olha o que Cristo fala para os discípulos. E eu te garanto que nós não fazemos isso. Versículo 34. Lucas 21, versículo 34. Olhai por... O que Jesus está mandando eles dizer? O que Jesus está dizendo e o que Jesus está mandando eles fazer? Vocês precisam olhar por vocês mesmos. Olhai por vós, olha por você. Você já parou para pensar que você precisa, uma vez ou outra, parar diante de um espelho, você sozinho, e fazer uma autorreflexão, falar assim, eu vou olhar por mim, como é que está a minha vida? Quais têm sido as minhas prioridades? Olha Jesus falando para os discípulos, vocês precisam se olhar, vocês precisam se ver. Aí ele fala, olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venham sobre vós de improviso naquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Jesus falou sobre glutonaria e embriaguez porque era uma questão cultural daquela época. Trazendo para os nossos dias de hoje, olha para você e vê se eu e você nós não estamos muito mais preocupados com as coisas da vida. Estamos muito mais preocupados em ter do que ser. Mas será que isso é culpa nossa? Em parte sim. A nossa natureza humana, ela nos pede isso, ela pede para alcançar as nossas vaidades, os nossos prazeres. Nós queremos sempre ter mesmo, nós queremos ter o melhor carro. Querido, isso sai de dentro de nós. Nós queremos sempre ter a melhor casa, o melhor salário. Isso até não é errado você buscar isso. Mas como nós lemos em Provérbios, precisa ter equilíbrio. Você buscar uma boa profissão, você buscar um bom salário, você ter um bom carro, isso é justo, mas de forma equilibrada. A pressão de hoje é que eu tenho que ter, e nós esquecemos de ser. De ser uma carta viva, como Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3. Um cristão não pode só querer ter, ele precisa buscar o ser. Ser igual a Cristo, refletir a luz de Cristo, exalar o bom perfume de Cristo. Marcos capítulo 4, versículo 18 e 19. E outros são os que receberam a semente, é a parábola do semeador, entre espinhos, os quais
ouvem a palavra. Todos nós estamos ouvindo a palavra. Mas os cuidados deste mundo, as preocupações, as pressões deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Você vê que estamos diante de um período em qual os cristãos estão enfrentando isso. É a parte da parábola na qual nós nos encontramos. Os espinhos, as pressões diárias da nossa vida estão querendo fazer com que eu e você esqueçamos da palavra que o Senhor deixou para as nossas vidas. Estamos preocupados em resolver os problemas de forma social. Não. Meu desemprego, se eu não correr atrás, se eu não me profissionalizar, se eu não buscar uma faculdade, uma universidade, me qualificar, eu não vou conseguir. Isso é uma verdade? É. Você precisa fazer a tua parte. Mas estamos esquecendo que quem abre a porta é o Senhor. Satanás quer que nós fiquemos só com essa parte. E aí você fica naquela preocupação, tem que fazer um curso, uma faculdade, aquela correria, eu tenho. Esquecendo que sem Ele, nada podemos fazer. Porque Ele tem a chave de Davi. Ele abre, ninguém fecha, fecha, ninguém abre. E aí, irmãos, quando nós ficamos com esse pensamento, nos tornamos cidadãos comuns deste mundo. É aí que está a diferença do cristão para o ímpio. O cristão continua estudando, continua correndo atrás, de forma equilibrada, porque ele sabe que quem vai à frente é o Senhor. Quem peleja a guerra dele é o Senhor. Ele não fica cansado tamanha pressão. Sabe por quê? Ele consegue aliviar. Satanás, tira esse peso daqui. Não. Eu sei que o Senhor vai abrir a porta para mim. Eu não vou me levar, não vou me deixar ser pressionado mediante a isso, porque é o Senhor que peleja as minhas guerras. É Ele que combate a guerra. Mas Satanás vai colocando mais peso. E aí você vai esquecendo das coisas que Deus nos prometeu. O que é a verdadeira sabedoria? O que seria a verdadeira sabedoria que Salomão escreve no capítulo 3 de Provérbios? Eu quero fazer uma pergunta para as meninas aqui, para as mulheres. Vocês já compraram bolsa? Nós é que sofremos, né, homens? Bolsa é tudo de bom, né? E eu falar para os homens, vocês já compraram bolsa? Já comprou bolsa, pastor? O pastor Ezequiel falou que já comprou para presentear a sua esposa. Algum homem já comprou bolsa para si próprio? Sim ou não? Quem falou sim aí? Já comprou uma bolsa para si próprio, Vaso? Deu uma boa saída, mochila, pochete. Abra sua Bíblia aí, no capítulo 12 de Lucas. E nós vamos ver Jesus falando assim, é hora de você pegar a tua bolsa. Será que você, homem, mulher, já comprou a bolsa que Jesus está mandando nós comprarmos? Ixi, agora a coisa vai azedar, hein? Lucas, capítulo 12. E aí nós vamos entender o que é a verdadeira sabedoria que Salomão fala no capítulo 3. Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 12, do versículo 25 ao 34. Deixa eu ver o tempo, o relógio. Vamos lá. Todos acharam? Eu dei uma encurtadinha rápida para o texto é muito grande. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Alguém pode? Tem alguém aqui, está na galeria, tem alguém que pode acrescentar um côvado na sua vida? Ninguém pode. Beleza. Se, portanto, não podeis fazer quanto às coisas mínimas,
Por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que é vez de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios, ou o mundo aí, de todo o mundo, é que procuram estas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitas delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem. Alguém tem bolsa aí que não desgasta? Tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque aonde está o vosso coração, aí estará também o vosso... Vamos ler de novo, 34. Porque aonde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, homens, é melhor vocês procurarem esta bolsa que Jesus falou aqui no Evangelho de Lucas. Vocês, mulheres, precisam dessa bolsa. Nós precisamos dessa bolsa. Fazei para vós outras bolsas que não desgastem. A verdadeira sabedoria me faz entender que quando confio no Senhor plenamente, não posso andar ansioso, duvidoso e questionador. Sabe por quê a igreja tem sofrido com essa pressão daí de fora? Porque ela não conhece o Deus que ela serve. Ou estamos esquecendo quem é Deus. Ou estamos, e eu me coloco nesse lugar, nessa posição, ou estamos esquecendo o que Deus pode fazer. E essa é a intenção. Quanto maior a pressão, mais eu esqueço de Deus. Quanto maior o sufoco, quanto maior o peso do jugo, mais eu me esqueço de Deus. Mais eu olho para a terra, mais eu fico preocupado com as coisas dessa terra. E aí isso vai ficando, a nossa mente vai ficando cauterizada. Mas o Senhor me trouxe aqui nesta noite para dar uma mexida na tua mente, na minha e na tua. E que venhamos essa noite sair aqui entendendo que é o Senhor que cuida de nós. Seja qual for a pressão que você esteja enfrentando, isso não é nada para Deus. Isso é fácil para o Senhor. Mas então é fácil, é só Ele querer agora e a pressão diminuir. Não. Deus não é um Deus que você pede, toma aqui. Não é aquele cara que você me dá 10 e Ele te dá 10. Não é assim, não. Precisa haver uma relação. Precisa haver uma conexão com o Altíssimo. Ele quer que você tenha convicção no teu coração que Ele é Deus na tua vida. De uma vez por todas. Que a tua força, a força do teu braço, não vale nada. O que vale é a força do Senhor. Salmo 125 foi lido aqui. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Não se abalam. Pode ser qual for a pressão sobre a tua e minha vida. Nós vamos continuar firmes, inabaláveis, porque é o Senhor que está conosco. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu devido tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Mas você lança e quer pegar de volta. Nesta noite, de uma vez por toda, pega o teu casamento, se essa for a tua pressão, e lança na mão do Senhor e descansa, porque Ele tem cuidado de vós. Se essa pressão
eu quero um filho, Senhor. Pega de uma vez por todas e lança para Deus, porque Ele tem cuidado de vós. No devido tempo, Ele te exaltará. Mas a pressão, nós nos deixamos levar pela pressão. A pressão é terrível, é tremenda. Isaías 64, versículo 4. Deus trabalha para aquele que nele espera. E só sabe esperar quem confia. Filho, eu confio que você vai chegar aqui 10 horas da noite. Era o que minha mãe falava para mim. Existe uma relação de confiança. Se minha mãe me autorizou a ir, então ela espera que eu chegue 10 horas da noite, sim ou não? Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Você precisa aprender a esperar. E Deus vai fazer. Mas esperar é uma relação de confiança. É uma relação íntima com Deus que eu e você precisamos ter e buscar. Às sextas-feiras aqui nós estamos tendo um culto de busca do Espírito Santo. Essa relação com o Espírito Santo, ela é fundamental. Porque você entende que eu sou templo do Espírito Santo, ele habita dentro de mim. Ele habita dentro de você. Tem um hino que dizia assim, dentro de mim habita os poderes dos poderes. Quem já ouviu esse hino? Dentro de mim e de você habita os poderes dos poderes. É o Espírito Santo do Senhor, o Espírito que viria e nos conduziria a toda a verdade, como diz o Evangelho de João. Ele habita dentro de você e às vezes nós estamos nos deixando ser pressionados. A pressão está grande, está terrível, está tremenda. A verdadeira sabedoria é igual aquele homem que constrói a sua casa na rocha. Ele ouve e a pratica. Não adianta você falar que é cristão, não adianta nós falarmos que somos cristãos, mas não colocarmos em prática. Não adianta falar que Deus habita em mim, se na hora da tempestade, na hora do peso, que a pressão vem, você se encurva. E aí você começa a correr atrás, como se a solução fosse sair do teu esforço. Claro que nós vamos nos esforçar, mas é um trabalho conjunto com o Senhor. Em primeiro lugar, eu preciso, antes de deixar o peso vir sobre as minhas costas, eu tenho que tirar esse peso. Eu tenho que lançar o peso sobre o que nós lemos aqui. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, angústia, tribulação, dor, aflição. Lança sobre ele. E aí o peso vai aliviar. E aí você lembra, elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E aí você começa a se fortalecer. Aí você começa a lembrar que Deus é contigo. É Ele que guerreia as tuas guerras. Mas para que tenhamos uma casa construída na rocha, como está em Mateus 7,24, nós precisamos ouvir esta palavra como estamos ouvindo hoje e praticá-la. Querido, e não é fácil, é uma prática diária. É algo rotineiro. Precisamos dia após dia praticar isso. Colocar toda a nossa vida nas mãos do Senhor. E o equilíbrio? O que seria o equilíbrio? Como saber se a minha vida está equilibrada? Porque eu preciso ter a verdadeira sabedoria e ter, como está escrito em Provérbios, o bom siso, o equilíbrio. Como é que eu posso falar assim, pastor, tudo isso eu tenho feito. Eu tenho sido esse cristão que o Senhor está falando. Como é que eu tiro a prova do mais ali? Como é que eu tiro a prova como dizem, a prova dos 9? Como é que eu posso saber se a minha vida é equilibrada, pastor Ezequiel? O cristão, ele se assemelha a uma árvore.
Quando existe equilíbrio entre o solo e as raízes desta árvore, gera frutos e suas folhagens não murcham. Quando você vive uma vida equilibrada, vivendo sobre, não tirando dos olhos, como diz Provérbios, a verdadeira sabedoria e o equilíbrio, você precisa olhar uma árvore e ver aquela árvore frutífera com as folhagens lindas. Como assim, pastor? Salmos capítulo 1, versículo 2 e 4. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu devido tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Sabe como é que você, quando você se olha, quando nós lemos aqui que Jesus fala assim, olha para você. Está aqui, ó, Lucas 21, 34. Olhai por vós, olha para você. Vamos ver se eu tenho tido uma vida equilibrada. Aí você se compara a uma árvore. Salmo já disse que nós somos como uma árvore, plantada junto aos ribeiros de águas. E essas águas é Cristo. O rio é Cristo. Me dá mais uma, pastor. Ezequiel 47, 12. Se você for lá ver o capítulo 47 de Ezequiel, as águas purificadoras. Você vai ver que Ezequiel está falando a mesma coisa que Davi escreveu no Salmos 1. Eu coloquei aqui, ó, junto ao rio, à sua margem, de um lado e de outro, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, e nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. É Ezequiel profeticamente apontando para a nossa relação entre o crente, o cristão e Cristo. E o que seriam os frutos? Eu não vou inventar nada aqui não, eu vou para a Bíblia. Gálatas 5, 22. E os frutos do Espírito é o quê? Amor, paz, alegria, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Quando você olha para o espelho, se você realmente vive uma vida equilibrada, você tem que ver esses frutos saindo de você, naturalmente. Agora, se você é um cara desequilibrado, você é um cara que não tem mansidão. Se você é uma mulher, um jovem, que não tem domínio próprio, você não está tendo uma vida totalmente equilibrada. Porque quando você está com uma vida equilibrada em Cristo, o fruto do Espírito precisa se manifestar nas nossas vidas. E isso é viver uma vida equilibrada com o Senhor. Ser manso quando é necessário ser manso. E sabe por que o fruto é isso? Porque você alimenta o mundo. O mundo vem até você e se depara com isso e fala assim, que árvore frondosa como que é esta pessoa. Por mais que as tempestades venham, ela sempre está com a mansidão. E você pensa que ela não se alimenta disso? Quanto mais vem a guerra, a árvore frutifica a paz. Quanto maior vem a impaciência, a longanimidade se manifesta. E você vai alimentando todos que estão à sua volta. Quanto a tristeza está transbordando, a árvore equilibrada frutifica a alegria. E é isso que é ser um cristão equilibrado, que não aparta dele o equilíbrio e a verdadeira sabedoria. Eu espero que eu e você tenhamos uma vida de equilíbrio. Me faltam 10 minutos. E eu vou te dar mais 2 bases bíblicas para aquilo que eu estou falando. 1 Timóteo 6, 7 a 10 diz o seguinte, porque nada trouxe para este mundo. Olha Paulo dando uma lição para Timóteo. E nada podemos daqui levar. Tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contentes. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais
submergem os homens na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Isso aqui, querido, é que você e eu precisamos entender o que nós lemos em Lucas 12. Quando eu confio no Senhor, eu entendo que olhar para os lírios do campo, é o Senhor que cuida de nós. O nosso socorro vem de Deus. Pode ser qual for a pressão, pode ser tamanha a força que vier a pressão. Eu sei que o meu Redentor vive e de certo se manifestará. Eu estou firme na minha posição de confiança e de conhecer Deus. Nada me abala. Nada vai me abalar. Sabe por quê? Como Paulo falou a Timóteo, o pastor Timóteo, o jovem Timóteo, querido Timóteo, porque nada trouxe para este mundo e nada podemos daqui levar. O que ele quer dizer? Eu não sou deste mundo, Timóteo. O desemprego veio, eu sei que alguma coisa vai acontecer, vou fazer a minha parte, porque Deus vai abrir a porta. Eu estou tranquilo, eu estou de passagem aqui, querido que me ouve nesta noite, isso aqui é passageiro, o maior prêmio é o céu, é a nossa terra santa do céu, é para lá que nós devemos olhar, imaginar e sonhar e ir, é para lá que precisamos pensar em ir. Ficamos tão envolvidos com as coisas deste mundo, que esquecemos da pátria celeste. Esquecemos da pátria celeste. Aí vem um escritor de Hebreus e dá mais uma reforçada. Todos esses homens morreram na fé. E aí deixa essa palavra entrar no teu coração, porque não é minha, é de Deus. Sem terem alcançado as promessas. Que dor, hein? Eu já ouvi um hino que fala assim, que não morre, né? Você não vai morrer sem antes que a promessa se cumpra. Não é um erro teológico. Que a própria Bíblia já responde aqui, ó. Muitos morreram sem ver, sem ter alcançado as promessas. Mas sabe o que diz aqui a continuação? Por isso que tem que ler todo o contexto. Mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que tais coisas dizem, mostraram que estão buscando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela onde haviam saído, teriam a oportunidade de voltar. Querido, aí é que está a verdadeira fé. Mesmo que Deus não cumpra a sua promessa, você está disposto a não ter Deus cumprindo a sua promessa? Será que você está disposto? É uma pergunta que às vezes eu me falo. Às vezes eu tenho orado com a minha esposa para... Estou ligado para o Cegonha. Conhece o Cegonha? Alguém conhece o Cegonha? Se conhece, me manda o endereço. Eu acho que eu perdi o endereço dele, cara. Perdi o zap dele. Eu estou ligando para ele direto, ele não me atende. E olha que eu já aumentei a banda larga, pastor Carlos, e o Cegonha não me ouve. Mas Deus, eu acredito que Deus quer que eu tenha filhos. E se Deus não quiser que eu tenha? Como é que eu trabalho com isso? É o que está escrito no livro de Hebreus. Eu sei que aqui é passageiro. Espero, Senhor, que não seja isso para mim. Eu, humanamente falando, posso falar assim como você pode. Mas eu quero a vontade do eterno. Eu quero ir para o céu, irmão. Ele vai me ajudar a enfrentar essa dificuldade se Deus não me der um filho. Mas o meu alvo sempre está o céu, o Senhor. E eu finalizo com a seguinte questão. Mateus 11, 28, 30 diz o seguinte: vinde a mim, esse versículo é muito conhecido, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vou chamar os músicos para a gente já começando a preparar para finalizar, faltam 5 minutos.
Eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Qual é o teu peso, qual é a tua pressão diária, se é na área da saúde, se é na área familiar, se é na área profissional, se é na tua área, no âmbito matrimonial, se é na tua relação pai e filho. Eu não sei qual é a pressão que você tem enfrentado. Mas Deus me traz aqui nesta noite para te dizer que esta pressão precisa cessar na tua vida. Porque você não é deste mundo. Você não faz parte deste mundo. Você não pode caminhar conforme o mundo, cheio de pressões. E sabe o que acontece, querido? Existe uma linha na área de contratação, né, quando vai se fazer um psicotécnico. Você trabalha com um candidato, principalmente na minha área, para saber se ele sabe trabalhar sob pressão. Para saber se ele aguenta o rojão. Você sendo pressionado constantemente. Por quê? Porque se você não tiver a capacidade de tomar decisões importantíssimas sob pressão, você vai acabar tomando atitude errada. Como, por exemplo, por sacar uma arma por um suspeito. Quando, na verdade, você precisa estar 100% certo que ele realmente é um suspeito. Mas existe uma pressão naquele lugar. Existe algo movimentando que ele está tendo. Está com medo, está com receio. Ele é humano. Ele está sob pressão. E aí, quem não consegue lidar com a pressão, essa pressão que nos pressiona, leva você a um ato falho chamado precipitação. Você se precipita na sua decisão. Você se precipita na sua atitude, na sua escolha, na sua resposta. Mas Deus não quer que vivamos em pressão. E se ela vier, tem de bom ânimo. Nós vamos vencer. Nós temos que nos aliviar desse jugo, desse peso. E se você entrou aqui nesta noite, cheio de pressões em todas as áreas da sua vida, Cristo quer te aliviar nesta noite. Cristo quer que você entenda que você não é deste mundo, você faz parte do céu. Ele te chamou para o céu. E quem é cidadão do céu vive diferente. Confia no Senhor. Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade. Vamos ficar de pé. Eu quero ler mais 2 textos para vocês. Eu sou chato com esse negócio de Bíblia, cara. Gosto de trazer muitas passagens bíblicas. Paulo falando à igreja de Colossenses. Portanto, abra o teu coração e entenda isso. Se já ressuscitastes com Cristo. Quem já ressuscitou com Cristo aqui? Levanta a mão. Amém. Buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Para de olhar para a terra, para este mundo. Tenta olhar um pouco mais para Deus, para o Senhor, para o autor e consumador da nossa fé. É dele que vem a solução, é dele que vem o alívio, é ele que vai pegar o teu jugo, é ele que vai tirar o teu fardo. Olha para Cristo. Eleva meus olhos para o monte, nós já falamos aqui. Olha Paulo de novo falando para a igreja. Por que eu estou falando isso? Isso é importante. Paulo não ia gastar a sua escrita para escrever uma carta naquele tempo. Era um processo terrível, demorado. Paulo não ia gastar tempo para enfatizar tanto isso. Aí ele escreve a 2ª epístola para a igreja de Corinto. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atenta a nós nas coisas que se veem, mas nas que não veem. Porque as que se veem são temporais. Isso aqui é temporal, vai passar. Isso aqui tudo vai passar, querido. A casa vai ficar, o carro vai ficar, o bom emprego vai ficar, o diploma vai ficar. Mas as que não se veem são eternas. A tua vida, a tua alma é que importa. Você precisa estar no céu quando Ele vier e buscar a sua igreja. Confiarei